Hi everybody! Olá todo mundo! Sejam bem-vindos mais uma vez. Gente, hoje o vídeo vai ser bem diferente, mas antes de falar sobre isso, quem não me conhece ainda, meu nome é Rosana Kugel, sejam muito bem-vindos, fique à vontade e hoje eu tenho uma palavra do Pai para sua vida. Eu senti muito forte no meu coração de falar sobre o amor de Deus, sobre a graça e a misericórdia dele, que é o tempo todo, porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque muita gente me perguntou, me mandou mensagem falando: Rosana, você teve dias de fraqueza, dias de desânimo? Sim, muitos dias. Eu tive muitos dias de choro, lágrimas, de achar que nunca ia acontecer comigo, de achar que eu era uma pessoa que eu nunca ia merecer algo da parte de Deus. Gente, na verdade nós não merecemos. Por merecimento a gente não ia ganhar, mas tudo que Ele dá pra gente é por amor, é pelo cuidado dele com as nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma mulher. Nós somos mulheres e muitas vezes nós ouvimos palavras que nos colocam para baixo, que nos entristecem, que nos fazem sentir horríveis. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher que tem uma autoestima, sabe? Eu conheço algumas pessoas que têm uma autoestima muito elevada. Eu acho isso muito bom, porque eu vejo mulheres, ao contrário, mulheres lindas e que se acham feias, que se acham incapazes, que se acham inseguras. Insegurança todos nós temos. Eu confesso que eu já tive momentos de me achar, sabe, o que me falavam, que as pessoas me diziam que eu era. Porque, infelizmente, existem pessoas que falam, que nos colocam para baixo. Infelizmente, existem muitas mulheres que vivem sobre um jugo muito pesado. A sociedade faz isso com a gente. Mas hoje eu vim falar sobre uma mulher. Eu vim falar sobre uma mulher que viveu as duras realidades de uma sociedade que oprimia, uma sociedade que, ao invés de trazer ela para perto, a excluía. Só que existe alguém, existe um ser maravilhoso que, enquanto a sociedade excluiu, ele foi lá. Eu quero falar hoje sobre uma mulher que vivia à sombra das pessoas. Ela nunca aparecia nas horas que ela deveria aparecer. Ela era samaritana e ela só ia ao poço. As mulheres naquela época iam ao poço de manhã cedo buscar água porque estava fresco, e as mulheres iam juntas, eram amigas, iam todas juntas. Mas essa mulher, ela não tinha amigas. Na verdade, as pessoas a excluíam, porque ela tinha sido casada ela tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos. Então a fama dela não era muito boa na cidade. Mas às vezes as pessoas olham pra gente e nos enxergam pelo que eles veem, né? Nos enxergam por uma história que contaram sobre nós. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não nos enxerga como as pessoas nos enxergam. Então aquela mulher, mais uma vez, ela pegou lá seus odres e foi até o poço no sol do meio-dia, porque ela sabia que não ia ter ninguém lá para acusar ela. Eu imagino o tanto de rejeição que ela deve ter sofrido, eu imagino quantas pessoas devem ter lá acusado, enquanto ela passava e apontava um dedo para ela. Só que chegou um dia que tudo mudou na vida dela. Chegou um dia que tudo foi diferente. E é sobre esse dia que eu quero falar. Ela foi até o poço. O poço ficava, eu imagino, numa colina, num lugar mais alto. E ela foi retirar água. E quando ela chega nesse lugar, tem um homem. E o homem olha para ela e pede para ela dar um pouco de água para ele. Ela automaticamente reconhece que ele não é do povo dela. Então ela diz: como você sendo judeu me pede água, eu sendo samaritana? Porque os judeus e os samaritanos, eles não tinham amizade, eles não se davam muito bem.
E ele olha para ela e diz, calmamente, eu posso imaginar ele falando, se você me pedisse, eu te daria uma água que nunca mais você teria sede, eu te daria água viva. Então ela trava uma palestra com ele ali, ela começa a conversar e falar, você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Então eles conversam por um tempo e ele fala assim para ela, vai lá na cidade e chama o teu marido. Então ela diz, eu não tenho marido. E ele diz para ela, você disse muito bem, você já teve 5 e esse com quem você tá não é seu marido. E naquele momento ela percebeu que ele tinha algo diferente. E pela primeira vez Jesus se revela como o Messias e ele revela para ela que ele era o Messias. O que essa história me faz entender? Que ele não olha o que as pessoas olham, que ele não enxerga como as pessoas enxergam, que ele vai além do que as aparências mostram. Tem uma palavra que diz que a palavra do Senhor esquadrinha até a divisão da nossa alma. Eu fico imaginando que é assim que Jesus olha para aquela mulher, ele conheceu aquele coração, ele foi no coração dela e ele sabia do que ela precisava. E ela, a partir daquele dia, a vida dela mudou, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Sabe aqueles anos de julgamento, aqueles anos de apontamento, aqueles anos de palavras que só colocavam lá para baixo? Morreram naquele dia. Morreram naquele encontro. Naquele dia, a vida dela foi transformada para sempre. Sabe, eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu vivi. Na verdade, às vezes, a gente vive coisas que nós mesmas imputamos pra gente. Às vezes, uma vez uma amiga minha, muito inteligente, que eu gosto muito de conversar com ela, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu falei dela. Eu perguntei pra ela como ela tinha suportado algo muito terrível que ela tinha passado na vida dela. Então ela disse assim pra mim, Rosana, a prisão tá na mente da pessoa e a minha mente sempre foi livre. Muitas pessoas nos aprisionam, nos colocam em gaiolas, mas o que elas não sabem é que a nossa mente é livre, nosso coração é livre em Cristo. Hoje eu quero te convidar para essa liberdade. É uma liberdade que Ele tem que o mundo não pode dar, dinheiro nenhum pode dar, só Ele. E Ele só quer uma coisa de nós, que a gente sente com Ele. Conte para Ele as nossas dores, conte as nossas inseguranças, conte as nossas incertezas. Sabe por quê? Ele te fez linda, maravilhosa. Você é imagem e semelhança dele. Quando Ele fez você, Ele pensou no melhor projeto dele. Valorize o que Ele fez para você. Valorize como Ele sonhou para você. Porque Ele sonhou para você, sonhou para mim. Eu tenho certeza que coisas novas vão acontecer. Sonhos novos, projetos novos. E aqueles sonhos antigos que estavam esquecidos, Ele quer realizar. Se o seu sonho estiver no direcionamento do sonho que Ele sonha para você, vai acontecer. Peça para Ele. Conte para Ele. Não se deixe vencer pelas palavras que dizem a você. Vença com Ele. Todos os dias de manhã, quando eu faço meu devocional, faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso. Mas eu escutei de uma pastora e ela dizia que ela preparava um lugar na mesa para Deus, para Jesus. E ela todo dia colocava aquele lugar e ela faz isso até hoje. E eu comecei a fazer. Posso te falar uma coisa? É muito bom. É como se a presença dele estivesse ali. Ai, Rosana, precisa de um lugar na mesa para que Ele esteja? Não, porque Ele está no nosso coração. Mas você pode dar o primeiro lugar para Ele. Senhor, senta aqui comigo, que hoje eu quero te contar um negócio. Ele quer te ouvir. Ai, mas Ele me ouve. Claro que Ele te ouve o tempo todo. Mas Ele quer ouvir você falar só para Ele. Tá bom? Um beijo. Que você possa ter os seus olhos abertos e enxergue a pessoa maravilhosa que você é.
Nunca mais deixe ninguém falar o contrário. Deus abençoe a sua vida.